Vocês estão putinhos, se vingando, querendo atrás do Eduardo, mas o Eduardo só falou a verdade. E tudo tinha que chegar assim, repleto de informações. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Hoje, a gente tem coisas mais concretas para comentar. Inclusive, para além do que eu comentei no Reels que eu gravei no final de semana. Né? E esse é um momento que as pessoas odeiam que a gente faça, mas que é necessário, que é o momento do I told you so, ou eu te disse. Porque eu te disse, para você, espectador do Paulo Figueiredo Show, para você que viu o meu Reels, eu disse para todo mundo que quem arrumou essa reunião entre Trump e Lula foi Joesley Batista. Aliás, antes de qualquer jornal, depois a Reuters confirmou, a história se tornou conhecida, saiu em todos os veículos de imprensa, mas você ouviu primeiro aqui no Paulo Figueiredo Show e lá no meu X. Agora, veio a notícia de que a coisa é ainda mais séria. Porque, na verdade, o Joesley tem tanta influência hoje, ele consegue ligar direto para o Trump na hora que ele quiser. Ele não precisa mais sequer de intermediários. Foi o que reportou, e eu confirmo a apuração, de que foi o que reportou a CNN Brasil em uma matéria muito interessante, intitulada Lula falou com Trump pelo celular de Joesley para destravar a visita aos Estados Unidos. A reportagem diz assim: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com Donald Trump antes da viagem aos Estados Unidos pelo telefone celular do empresário Joesley Batista, dono da JBS. O contato telefônico ocorreu na véspera do feriado do Dia do Trabalhador, sem a presença do chanceler Mauro Vieira ou de assessores da área internacional da Presidência da República. Durante a visita de Joesley ao Palácio do Alvorada, residência oficial da presidência, Lula relatou a dificuldade de que o governo brasileiro estava tendo para marcar a agenda com Trump, coisa que nós noticiamos aqui em detalhes no Paulo Figueiredo Show. A promessa de uma visita de Lula à Casa Branca para discutir tarifas, questões comerciais e uma parceria no combate ao crime organizado foi tratada em um telefonema entre o petista e o presidente americano em dezembro de 2025. Lula chegou a ocorrer que o encontro deveria ocorrer em março, mas a agenda não se concretizou em meio à eclosão da guerra do Irã. Não teve nada a ver com a guerra do Irã, embora equipes dos dois governos mantivessem contato frequente. Porra nenhuma. O Itamaraty conversava com o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, porque era a vida como ela é. Tá? Ao ouvir Lula relatar a dificuldade de acertar o compromisso, o Joesley perguntou se podia, naquele momento, ligar para o Trump. O presidente não tem um telefone próprio, ele é avesso a celular. Diante da autorização, o empresário mandou buscar o próprio celular, que estava em outro ambiente, na frente de Lula. Ligou, então, para Trump. De acordo com relatos de Joesley, que tirou essa onda, a interlocutores, o Trump atendeu a chamada no terceiro toque. Foi nessa ligação, longe das formalidades da diplomacia tradicional, que Trump desbloqueou sua agenda para a visita de Lula, que ocorreu na quinta-feira, 7, na Casa Branca. Em um clima de informalidade, Trump encerrou a conversa dizendo a Lula, e a controvérsia de se foi a Lula ou a Joesley, seja como for, dá no mesmo, I love you. Joesley esteve em Washington no mesmo dia em que Lula, e segundo apurou a CNN, teve uma agenda particular com Trump antes do presidente brasileiro chegar à Casa Branca. O dono da JBS, procurado pela CNN, não comentou a reportagem. Esses acontecimentos são maravilhosos de se tornarem públicos, porque eles podem mostrar um pouco do que é o nosso trabalho. Eu acho que eles ajudam ao público a interpretar, inclusive, assuntos passados, dar uma janela de visão para vocês do que foi a Magnitsky, por exemplo. As sanções. A gente trabalhou de baixo para cima da administração Trump para avançar uma visão de aliança entre o Brasil e os Estados Unidos, benéfica para os dois países, uma aliança de defesa do hemisfério. E essa visão foi um processo de conscientização. A gente começou na Câmara, depois, através de audiências. Paulo, para que adianta uma audiência? Não vai mudar nada. E a gente ouve essas bobagens, gente que nunca realizou nada na vida. Vai lá, fazemos as audiências, convencemos os congressistas, fazemos reunião, arrecadação para congressista, evento de campanha, relacionamento próximo, vamos construindo, vamos aproximando.
Várias dessas pessoas vão para a administração. E aí a gente consegue, depois de muito trabalho, que o assunto chegue ao Trump. Eu sempre contei a sua odisseia. Puta, passamos pelo Departamento de Estado, pela Advocacia da Casa Branca, pelo Departamento de Tesouro, todo o processo, até conseguir as sanções que a gente conseguiu. Sanções de visto, sanções Magnitsky, uma série de sinalizações públicas do governo dos Estados Unidos e do Congresso em defesa dessa visão. O governo que nunca tinha se ouvido falar sobre ditadura, sobre regime. Alexandre de Moraes, eu tentava explicar quem era aqui, as pessoas nem sabiam. Quando nós tivemos o início da reversão da Magnitsky e a aproximação do Lula e Trump, por que a gente estava tão confiante do que a gente estava fazendo? Porque dentro da administração Trump, a nossa visão estava completamente estabelecida. Ela era uma visão quase que... A gente tinha pouca gente que trabalhava contra dentro do governo Trump. Pouca gente. Uma coisa era quase que unânime a visão que nós apresentávamos de que havia um regime no Brasil, que havia uma ditadura, que o Alexandre era violador de direitos humanos, que o que o Lula estava fazendo era um desastre, que a política externa do Lula era um desastre, que a aproximação da China com a China era um desastre, que o Brasil precisava de ajuda porque suas instituições não estavam mais funcionando. Todas essas ideias se tornaram... O Alexandre de Moraes se tornou... Todo mundo conheceu o Alexandre de Moraes. E isso foi resultado de um trabalho. Então a gente estava muito confiante naquele momento. Não era arrogância. Né? A gente teve o Marco Rubio se manifestando nessa direção, os congressistas americanos que eu me referi aqui, que a gente estabeleceu relação, a Maria Elvira Salazar, o Rich McCormick, o Rick Scott, o senador Mike Lee. Estou falando de pessoas de altíssimo nível, muito próximos ao Trump. A gente estava alinhado, confiante. Mas a vida é assim. Né? De repente, veio uma aproximação entre o Lula e o Trump por fora dos canais governamentais. A gente sofreu um ataque, assim, digamos, dos flancos, né? Sem que diversas autoridades soubessem o que estava acontecendo. E vem a ordem do Trump, a ordem direta do Trump, para a retirada da Magnitsky, sem nenhuma explicação. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. E com reportagens como essa, que a gente viu agora, da CNN, dá para vocês entenderem melhor o contexto em que essa retirada súbita da Magnitsky, a mudança de posição em relação ao regime no Brasil ocorreram. A reportagem da CNN mostra, por exemplo, que essa reunião entre Lula e Trump estava travada. A gente tinha conseguido de novo avançar bastante e não mudou isso não, vamos falar mais sobre isso. A gente avançou bastante de novo e o Lula sequer estava conseguindo de novo voltar a falar com o Trump. Até que mais uma vez, da mesma forma que aconteceu lá atrás, foi o Joesley lá atrás, é o Joesley de novo. Eu já falei isso para você no Paulo Figueiredo. Mais uma vez surge o Joesley, pega o telefone e tão fácil assim liga para o presidente dos Estados Unidos de dentro do palácio, ou sei lá onde ele estava com o Lula, acho que no palácio, e marca o que o governo do Brasil passou meses sem conseguir. Isso significa o seguinte: nosso trabalho foi bem sucedido. Porque dentro da administração Trump, todo mundo era contra essa reunião. Por isso que ela não acontecia. Por isso mesmo, a reunião acontece em um momento em que o número 1 do Departamento de Estado, o homem mais poderoso da política externa americana depois do Trump, estava fora. Estava no Vaticano, encontrando com o Papa. O Rubio nunca ficou de fora de nenhuma reunião com o chefe de Estado. Ele é o secretário de Estado, ele é o principal diplomata dos Estados Unidos. Ele está com tanta moral no governo Trump, o Trump faz vários elogios públicos a ele, que muita gente o cogita como sucessor do Trump, no lugar do J.D. Vance. É uma coisa impressionante. E aqui entra mais uma informação de bastidores. E, de novo, a Casa Branca chega a pedir para cancelar a reunião. E essa reunião só foi confirmada pela Casa Branca no último minuto. Por quê? Porque ela ia cair. O entendimento do governo americano era de que essa reunião era inoportuna.
Por isso Lula, vamos falar sobre isso, mas por isso ele recebe, por isso o Joesley faz a ligação do telefone dele, por isso tem o I love you. Agora, o Trump foi lá e no mesmo dia em que a reunião seria derrubada, o Trump foi lá e reestabeleceu a reunião. Por quê? Porque é o Trump que manda. É o Trump que manda. E tem que ser assim. O povo americano não elegeu o Marco Rubio. O povo americano elegeu o Trump. O povo americano não escolheu o Scott Bessent, não escolheu o J.D. Vance, não escolheu o Darren Beattie. O povo americano escolheu o Trump. Então quem manda é quem o povo americano escolheu, uma democracia. Está correto. Mas, ao mesmo tempo, isso comprova a eficácia do trabalho que a gente fez dentro da administração. Através das informações, o que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é fornecer informação. É isso que a gente faz. O Eduardo agora, PGR, dizendo que tentou praticar um golpe. Um golpe pelo quê? Coação. Pelo quê? Por informar o governo americano o vagabundo que você é, Paulo Bonet? E o Alexandre de Moraes? Vocês estão putinhos, se vingando, querendo atrás do Eduardo? Mas o Eduardo só falou a verdade. E tudo tinha que chegar assim, repleto de informações. Através das informações que nós fornecemos ao governo Trump, o Lula, entre a reunião ter sido marcada, né, o Lula, aliás, ao longo do tempo, o Lula virou uma unanimidade negativa nos integrantes da administração pública. E a reunião ia cair até que o Trump manda pessoalmente restabelecer a reunião. Você não acredita em mim? Veja o que as vozes no entorno do Trump dizem. Elas continuam repetindo o que a gente está dizendo. É o caso, por exemplo, do Jason Miller, que, citando a reportagem da CNN, disse que o Joesley está jogando um jogo perigoso pra caraca. E que o pêndulo sempre volta. E ele nunca se esquece. Estou falando de um dos braços direitos, que foi porta-voz do Trump, conselheiro pessoal do Trump. Nem vou falar do papel que o Jason Miller ainda vai continuar tendo. Veremos cenas dos próximos capítulos. Mas não está falando escondido, não está falando para mim no telefone. Ele está falando para você ouvir. Pega outro vídeo que viralizou, que é o do evento em que estavam Wesley Batista, André Esteves, que foi outro que teve papel importante na Magnífica, mais com Scott Bessent, e o Donald Trump Jr., filho do Trump, e outras pessoas da administração Trump estão lá também nesse evento. O que disse o Donald Trump Jr., filho do Trump? Bota o vídeo do filho do Trump aí para mim, por favor, Gabriel. Really important, and I think it's been captured by people who don't necessarily share our values and our... Vou botar no mudo aqui. Presta atenção. Presta atenção nisso. Desvinculado da China. China e Brasil, minerais críticos, aliança de hemisfério. Algo excelente para o mundo e para os dois países. Tá aí o Donald Jr. falando para vocês. Você pega todo o discurso, mas pega essa fala final, por exemplo, e você compara com a fala do Flávio Bolsonaro no CPAC, e você vai ver que o conteúdo é o mesmo. O que diz Donald Trump Jr. e o que diz Flávio Bolsonaro são a mesma coisa. Parece que o discurso dos dois foi escrito pela mesma pessoa. Mas não é. É que a visão do mundo Trump, do mundo MAGA, ao redor do Trump sobre o Brasil. Então, o alinhamento da fala do Flávio Bolsonaro
no CPEC e o discurso do Tom Jr. mostra o quão alinhada essa visão das pessoas da administração Trump sobre o problema que os interesses da China no Brasil representam para os Estados Unidos e para o hemisfério, com crítica à parceria do Brasil no setor mineral. A posição do governo Trump é a nossa posição, a sua posição. Por isso, não se enganem, dentro da administração Trump, tem muita gente, inclusive, que está desconfortável com isso que está acontecendo. Há um movimento que é um movimento na outra direção. Inclusive, pegou muito mal, como o Jason Miller disse, pegou muito mal para o Joesley vazar para a imprensa que ele tem o telefone do Trump e que o Trump atendeu no terceiro toque. Ele tirar essa onda com o Trump, se foi ele, se foi o Lula, não sei, mas pega mal, né? Então, como sempre, eu peço que você analise o tamanho da guerra que a gente está travando. De um lado tem o Paulo Figueiredo, tem o Eduardo Bolsonaro. O que a gente tem no nosso corner? Como é que a gente consegue transformar uma reunião que estava de I Love em uma reunião que não tem coletiva de imprensa? O que a gente tem? Qual o superpoder? Não são milhões. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.